O tema da pregação hoje é: cristão pode comemorar o Natal? É o que nós iremos estudar e ver essa noite. Vamos ler então Lucas capítulo 2, verso 6. Vamos ler até o verso 20, depois iremos para o verso 25. Diz assim a palavra de Deus: estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela, aqui Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus. Preste atenção aqui. Apareceu uma multidão da milícia celestial louvando a Deus, por quê? Porque Jesus estava nascendo. Eles estavam comemorando o nascimento de Jesus Cristo e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Verso 18. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, olha aqui de novo, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Aqui agora os pastores estão louvando a Deus e celebrando o nascimento de Jesus Cristo. Vamos agora lá para o verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Agora aqui nós vemos Simeão louvando e agradecendo a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E hoje, muitos crentes, eles ficam bravos, porque nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo no Natal. Então hoje nós iremos ver: o cristão pode comemorar o Natal? Reunir a família para celebrar o nome de Jesus Cristo é um ato pagão? É errado comemorar o Natal? O Natal é do demônio? Na verdade, o problema é que muitos crentes veem demônio em tudo, menos onde ele realmente está. O Evangelho começa com o nascimento de Jesus Cristo. Não teria morte e ressurreição se não houvesse nascimento. No verso 10, nós vemos que todo mundo se alegrou com o nascimento de Jesus Cristo. Os pastores avisaram as pessoas. Todos se alegraram. E veja, não há pecado em nós celebrarmos o nascimento de Jesus, comemorarmos o nascimento de Jesus. Por quê? Porque os anjos comemoraram. Os anjos não têm pecado, os anjos vieram do céu. E louvaram a Deus, glorificaram a Deus. Se isso fosse pecado, eles não fariam.
Mas muitos crentes dizem que quem comemora o nascimento do Natal, né, o nascimento de Jesus no Natal, está pecando. Os anjos celebraram, os pastores celebraram. Nós iremos ver também que Simeão, ali no verso 25, celebrou quando ele descobriu que Jesus havia nascido. Lá em Mateus também vai dizer que os magos vieram ali de longe para adorar e glorificar o nascimento de Jesus Cristo. E hoje os crentes, uma turma aí diz que quem celebra o Natal está pecando, está fazendo um ato pagão. Mas os pagãos são os que estão louvando a Deus no Natal, né? Mas os pagãos são os que estão louvando a Deus no Natal, dizem os crentes. E por que isso acontece? Porque há um repúdio por comemorar o nascimento de Jesus Cristo em boa parte do meio evangélico. Há alguns que comemoram, mas muitos outros têm uma atitude extremamente negativa em relação a quem comemora o Natal. Nós, da Resgatar, né, os pastores, acreditam que nós devemos sim comemorar o Natal, que não é um ato pagão. O que nós vemos hoje é muita falta de razão, muita hipocrisia, muita tolice por parte de alguns e uma perda do espaço cultural daqueles que são contra o Natal. É isso que nós vemos hoje. Hoje nós temos poucos símbolos do cristianismo na cultura. E os poucos símbolos que ainda existem, os próprios cristãos querem aniquilar. Há também outro elemento muito importante para nós na celebração do Natal. A questão do deslumbramento. O ato de ficar deslumbrado. E isso afeta principalmente as crianças. Deslumbramento, coisa que adulto vai perdendo. Isso é coisa de criança. Mas os adultos, com o passar do tempo, por conta das dificuldades da vida, por conta do trabalho, né, ele acaba perdendo isso, não deveria perder. Mas as crianças, a todo momento, ficam deslumbradas com as coisas. Você já viu uma criança, quando vê o mar, ela fica deslumbrada. E o Natal, ele serve como um símbolo da nossa fé, para trazer esse deslumbramento no imaginário, na mente da criança, aquilo fica gravado para ela para toda a vida. E hoje, muitos que se dizem cristãos odeiam isso, não querem que nós comemoremos o Natal. Nós vimos aqui todo mundo celebrando o Natal. Aí vem uma parte dos crentes dizendo, não pode comemorar o Natal. Então, primeiro, eu quero começar dizendo que o Natal é bíblico. Por que é bíblico? Nós vimos aqui anjos celebrando o Natal, o nascimento de Jesus. Os magos, ali os pastores, muitas pessoas ali celebrando o nascimento de Jesus. Quais são os argumentos, então, contra o Natal? Primeiro argumento, a Bíblia não ordena comemorar o nascimento de Jesus. Mas aqui nós vimos, todo mundo comemorou, até os anjos, e os anjos não têm pecado. Não está na Bíblia uma ordem direta para comemorar todo ano o nascimento de Jesus Cristo. Não tem uma ordem direta, isso é verdade, mas é tradição cristã. E isso acaba sendo hipocrisia por conta daqueles que são contra. Por quê? Porque ele comemora todo ano o aniversário do filho dele. Isso é coisa de tradição e costume. Aí você pode comemorar o aniversário e celebrar o nascimento de um pecador, mas do Filho de Deus não. É hipocrisia, pura hipocrisia. Me parece uma dedução lógica que não há nada de ruim em você agradecer a Deus pelo dom da vida. Não vemos problema nenhum nisso, quanto mais aquele que é o dono da vida, o Filho de Deus. Segundo argumento daqueles que são contra a celebração do Natal, não foi neste dia que Jesus nasceu, dizem eles. Então tá, Deus está vendo aqueles que fazem o aniversário do filho, ou da esposa, ou de um parente, no sábado, sendo que ele nasceu na terça-feira. A data do aniversário é na quinta. Aí ele está trabalhando, o que ele faz? Ou ele adianta
né, no sábado anterior ou no sábado posterior. Aí não tem problema. Do parente dele, do filho dele, não tem problema. Mas o de Jesus é pecado. Não podemos. Com certeza nós vemos, né, muitos historiadores dizendo realmente que dia 25 não foi a data exata do nascimento de Jesus. Mas não vemos problema em celebrar, não importa o dia. Se hoje nós temos isso na nossa cultura, devemos celebrar sim o Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus. Terceiro argumento, virou comércio. Ou seja, se o mundo se apropriar de algo que é bom, agora os crentes não vão fazer mais. Se o mundo se apropria de algo correto para o mal, não podemos mais praticá-lo. É isso que pensam muitos crentes. Imagine se a gente seguir isso em tudo. Nós teremos um grande problema. Por exemplo, o movimento LGBT agora faz casamento. Então, o movimento LGBT pegou o casamento, se apropriou dele de maneira indevida. Então, agora nós, cristãos, não vamos mais celebrar o casamento. Por quê? Porque o movimento LGBT desconfigurou o sentido do casamento. Nós iremos fazer isso? Lógico que não. Isso não tem lógica. Quarto argumento contra a celebração do Natal. E esse é o mais forte que eles acham ser, né? Que é origem pagã. A primeira coisa a se dizer é que há uma variedade de histórias sobre a origem do Natal. Há polêmicas das mais variadas. Se você fizer uma busca rápida aí no YouTube, vai aparecer várias teorias, vários contos, várias histórias contra o Natal. Se há muita confusão em relação à origem do Natal, uma coisa é certa. Há uma grande quantidade de crente que fala o que não sabe, isso é certeza. As pessoas afirmam algo sem ter certeza. O Natal é pagão. O Natal é do diabo, o Natal é do demônio. Aí você pergunta para onde você ficou sabendo isso? Eu vi um vídeo na internet. Eu vi um pastor lá falando. Mas você se aprofundou nisso? Você foi lá na raiz? Você foi nos originais? Você foi ver se de fato aquilo é verdadeiro? As pessoas não, elas ouvem. A maioria dos crentes é assim. A maioria daqueles que são contra o Natal e falam que é pagão, a maioria, eles falam porque ouviram um vídeo na internet, alguma coisa no Facebook, no Instagram, alguém contou para eles, mas eles de fato não foram lá verificar se aquele fato é verídico. É isso que acontece no nosso meio. E hoje há inúmeras teorias e origens do Natal. E aí, qual que nós iremos acreditar? Por isso que devemos tomar cuidado e não sair acreditando em qualquer coisa. Precisamos saber quem contou, quem escreveu, quando escreveu, saber a fonte e se de fato é verídico. Mas aí você vai ver, cada um tem mais milhares de histórias. Sabe qual que é o problema? O problema é que o povo acredita em tudo. O povo acredita em saci, o povo acredita em lobisomem, mula sem cabeça, Papai Noel, extraterrestre. Acreditam em diversas teorias do 666. Pode pesquisar durante toda a história da cristandade. Sempre criaram algo para dizer que é o 666. Já foi bandeira da Visa, Mastercard, já foi código de barra, já foi um monte de coisa. E tudo passou. Todo ano aparece um anticristo. Já foi o Papa, já foi, agora estão falando que é o Elon Musk, outro está falando que é o Trump. Todo ano aparece o anticristo. Quantos anticristos já apareceram? Morreram. Tanto aqueles que afirmavam que eram, suspeitavam que eram, e os que eles acreditavam que eram. Morreram. E não era o anticristo. Mas na Bíblia ninguém quer acreditar. As pessoas gostam das coisas místicas. As pessoas gostam das teorias da conspiração. Você quer fazer sucesso no YouTube? Vai a dica. Faça um canal de teoria da conspiração. Vai ter bastante views, vai ter bastante gente no seu canal, porque as pessoas amam isso. Amam teoria da conspiração.
E acreditam em qualquer história, qualquer conto. E estudar história é complexo. Não é tão simples assim. Porque nós precisamos saber se a fonte, ela é verídica. Por exemplo, vamos dizer, por que nós muito tempo acreditamos que o Lula seria um bom presidente, né? Eu votei já no Lula, hoje jamais. Mas por quê? Porque antes nós não tínhamos internet, nós tínhamos apenas, né, aquela fábrica de doutrinação, que é a Rede Globo, que passava que a esquerda era algo bom. E nós fomos lubridiados. Então você crer em livros, em contos, é extremamente perigoso e é complexo. Você precisa saber quem escreveu, qual é a motivação daquele livro, daquele conto, daquela história. Então não é algo simples. Aí crentes leem ou assistem um vídeo na internet e logo já estão convictos, né? Bate o pé. Não, é pagão. Eu não vou comemorar o Natal. Em relação à história do Natal, o que temos? Cada um fala uma coisa. São várias teorias sobre a origem do Natal. Por exemplo, a origem da árvore do Natal. Há alguns que dizem que foi o próprio Lutero que inventou. Eles dizem que Lutero estava andando à noite, em meio aos pinheiros, aí ele viu o céu estrelado, e aí ele teve a brilhante ideia de enfeitar o pinheiro. Só que aí você vai estudar, outras pessoas, outros historiadores, eles vão dizer que não tem nada a ver. Essa história sobre as árvores, isso aconteceu depois de Lutero. Não foi na época de Lutero que as árvores enfeitadas ficaram popularizadas, foi depois. Então, nós não temos certeza dessas coisas. Mas esse é o primeiro ponto. Como que as pessoas têm certeza de algo que ninguém tem? Isso é muito interessante. Outros dizem, né? Tudo que tem origem pagã deve ser rejeitado, em todos os sentidos. Vamos então rejeitar o vestido de noiva, que é de origem pagã? Você já foi padrinho de casamento? Já usou gravata? A gravata foi criada por um homossexual, de origem pagã. E aí? Não iremos mais usar gravata? Os instrumentos musicais. Em Gênesis 4 relata que os descendentes de Caim é quem criaram os primeiros instrumentos musicais, como está relatado lá em Gênesis 4, 21. O nome do sermão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ele criou, filho de Caim, criou os instrumentos musicais. Caim que matou Abel. Então agora nós não iremos usar mais nenhum instrumento musical? Porque é origem pagã? Lógico que não. Você acha que esses que afirmam isso irão fazer isso? Não, não irão. Então você também não deveria tomar Coca-Cola no Natal. Né? Porque acredito eu que não foi um cristão que inventou a Coca. Origem pagã. É uma hipocrisia. Pura hipocrisia. Quantas invenções, quantas tecnologias, quantas coisas boas que os ímpios fizeram e beneficiou toda a humanidade. Então nós não iremos mais fazer nada. Porque muitos dizem, né, que as grandes empresas, as multinacionais, né, os cabeças, eles são, né, de sociedades secretas, e eles têm pacto com o diabo, que eles fazem oferenda, né, a Mamon. Então, em quase tudo nós não podemos utilizar deste mundo. Muita coisa você não vai poder comer, beber, vestir, porque a maioria das empresas está na mão desses empresários ímpios, pagãos. Origem pagã, nós não iremos utilizar disso? Lógico que não. O próprio apóstolo Paulo, ele explica sobre a carne sacrificada ao ídolo. Ele fala, pode comer, desde que você não participe daquele ato religioso, da adoração aos demônios. Saiu de lá é apenas comida. Pode comer, agradece e come. Alguns dizem que se celebra o Deus Sol no Natal. Esse é um dos argumentos aí mais fortes por aqueles que são contra o Natal. Não. No dia do Natal era celebrado o Deus Sol,
e aí foi substituído pelo aniversário de Jesus. Mas sabe o que mais parece real? É que o cristianismo chegou e conquistou o território. E ali ele colocou a sua bandeira e disse: agora tudo é nosso. Antes vocês adoravam o Deus Sol, agora quem manda aqui é Jesus Cristo. E agora nós vamos adorar a Deus. Nós vamos celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Porque lá no Jardim do Éden, Deus deu uma ordem a Adão: sujeitai a terra, toda a terra, e domine sobre ela. Aí hoje os cristãos abandonaram isso. Hoje os cristãos não querem mais dominar a cultura. Vão dizer que cultura é do diabo. Em Israel, quando eles tomam Canaã, eles vão arrancando todos os elementos da cultura e substituindo pelos seus elementos culturais, pelas suas festas. Eles dominaram Canaã, tiraram tudo que era pagão e agora colocaram as suas festas, as suas ordenanças, a sua lei. E assim nós deveríamos ser. Se a nossa cultura não for ocupada pelo cristianismo, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, o diabo irá ocupar este lugar. Pode ter certeza. O diabo é como o esquerdista Boulos, que não pode ver uma casa desocupada, que logo já quer invadir. O diabo é assim. Jesus disse que o demônio age dessa maneira. Quando ele vê uma casa vazia, ele logo quer invadir. E às vezes ele leva até 7 demônios junto. Então, se nós não dominarmos a cultura do nosso país, onde vivemos, pode ter certeza, o diabo não vai brincar, ele vai tomar conta da cultura. E aí nós estamos numa guerra não tem campo neutro. Ou é do inimigo ou é de Deus. Ou é nosso ou é do diabo. Então os cristãos hoje, eles têm abandonado essa cultura que ainda nos resta, esses vestígios de cristianismo na cultura. E aí os próprios crentes, não pode celebrar o Natal. É pagão. Como eu disse, a maioria do que afirma isso, ele nem tem certeza do que ele está falando. Ele não foi a fundo pesquisar se aquilo de fato é real. Mas a questão é o seguinte, é impressionante como que tem crente que vê demônio em tudo, mas menos onde os demônios realmente estão. Isso é tipo de fariseu. Lembra o fariseu? O fariseu, ele se preocupava em lavar as mãos. Aí Jesus vira para eles e disse: vocês estão errados, o que contamina não é o que está fora, é o que está dentro, é o adultério, a mentira, a roubalheira e por aí vai. Isso aí vocês não lavam. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil você ver o demônio num objeto, numa camisa, numa frase, mas mais difícil é você ver o demônio que está dentro de você. São as suas atitudes. Isso dá muito mais trabalho e as pessoas não querem. Aí mais fácil é dizer que o demônio está lá, né, ali na camisa, no objeto. E pessoas amam teorias da conspiração e mensagens subliminares. Como eu já disse, quer fazer sucesso no YouTube? Faça um canal de teoria da conspiração. O povo vê demônio em tudo, vê o demônio na Coca-Cola, vê o demônio na marca de carro, vê o demônio onde você pode imaginar. Mas eles não veem o demônio no professor que está doutrinando seus filhos. Isso eles não veem. Não veem um demônio na mídia podre que a todo momento quer destruir o lar cristão, os preceitos cristãos, a moral cristã. Isso eles não veem. Não veem o demônio nas novelas, nas ideologias, nos filmes, nas séries, que querem corromper essa sociedade. Isso eles não veem. As pessoas acreditam em tudo, menos na Bíblia. E hoje, ainda, para aqueles que se dizem ateus, é só colocar a palavra experimento científico na frente da frase. Eu vi um experimento científico, aí pronto. Eles acreditam mais na religião da ciência do que na Bíblia. É o que nós vemos hoje. E sabe qual que é o problema dessa atitude negativa sobre o Natal? Primeiro, como eu já disse, a perda da cultura.
A perda da cultura. Em Israel havia feriados nacionais. Eles serviam como símbolos para imprimir o DNA daquela nação. E obviamente que cada feriado era recheado de símbolos. Por exemplo, na Páscoa. Na Páscoa tinha ali um cordeiro, tinha todo um ritual para preparar e sacrificar o cordeiro. O país parava por conta da Páscoa. E os feriados eram importantíssimos para as crianças. Lá em Êxodo vai dizer que no dia da celebração da Páscoa, as crianças iriam perguntar para os seus pais: o que é isso, papai? O que é isso, mamãe? E a Bíblia diz que os pais deveriam responder: a Páscoa é porque o Senhor nosso Deus nos livrou do Egito, da escravidão do Egito. E aquilo ficaria gravado na mente da criança. Aquilo ali ficava guardado. E aí o que acontece hoje? Perdemos esse mínimo espaço que nos resta na cultura. Isso não me parece nada sábio. Na verdade, parece que é algo tolo, totalmente tolo. Qual que é o outro perigo disso? A implicação disso, de rejeitarmos celebrar o Natal, é a perda do deslumbramento. Isso é muito grave. Porque o Natal é isso, é deslumbramento. Os olhos das crianças brilham com as luzes, com todos esses símbolos. Isso fica gravado no imaginário da criança. E isso ali vai trazer frutos bons para ela, quando ela entende o real sentido do Natal. Ela sempre vai lembrar. O dia que ela vê as luzes, as casas começarem a ficar enfeitadas, ela vai ver: nossa, está chegando o Natal. É o dia do nascimento de Jesus. Mas hoje, há adultos que querem mesmo tornar a vida das crianças e dos seres humanos um mundo cinza e sem brilho. Um mundo apagado. Por isso que muitas crianças crescem e depois são materialistas, chatas e não se deslumbram com nada. Por quê? Porque na infância o pai não colocou isso no coração dela. Não trabalhou o deslumbramento, o encantamento pelas coisas. Certa vez, eu estava num ônibus vindo de São Paulo, quando eu morava em Lorena, e aí no caminho, uma senhora que disse para mim: olha, todo dia eu acordo cedinho, eu abro a janela da minha casa e dá de frente com aquelas montanhas ali da Serra da Mantiqueira. E eu fico olhando meia hora. Eu agradeço a Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu era jovem e eu nunca tinha prestado atenção naquelas montanhas. E por que ela prestava bastante atenção? Porque ela morava em São Paulo, viveu a vida inteira em São Paulo, eu só via prédio feio, né? As ruas congestionadas, o Tietê fedendo. Aí ela chega aqui, aquele ar limpo, aquela beleza da natureza, ela ficou encantada, ficou deslumbrada. E eu era jovem, eu nem prestava atenção, eu olhava, nem percebi que tinha montanha ali. Aí depois daquele dia eu comecei a dar mais valor, né, à serra, às montanhas, ao céu azul. Hoje, né, morando em Cruzeiro, eu vejo muito mais perto aqui, é muito mais bonito. Né? Estou até conversando com os irmãos aí, para a gente escalar ali aquela montanha ali. A gente vê lá de cima, né, como que é aqui. Então, mas os adultos, eles vão perdendo esse deslumbramento pelas coisas belas. E não deveria acontecer isso conosco. Mas as crianças, elas amam isso. Elas ficam encantadas com as coisas belas, com as coisas novas. E nós deveríamos aproveitar isso no Natal. Porque o deslumbramento, por meio do mundo imaginário, nos lembra que existe um outro mundo além do mundo físico. Por que os antigos contavam contos de fadas e histórias fantásticas para as crianças? Porque neste outro mundo, há um mundo de dragões, de heróis com poderes, que nós não temos. Heróis que fazem milagres, coisas extraordinárias. E essas coisas nos lembram de um mundo não material que é chamado Reino de Deus. Um mundo imaginário em que não somos limitados pelo tempo, pelo espaço, pela matéria, em que heróis voam, nos lembram que existe também um outro mundo, um mundo espiritual, onde há demônios que fazem coisas horríveis com seus superpoderes, mas também há anjos que fazem coisas maravilhosas com seus superpoderes. Nos fazem lembrar que um dia estaremos na nossa casa verdadeira, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande herói. Então,
o deslumbramento trabalha o imaginário da criança. Nós deveríamos usar o momento do Natal para ali trabalhar isso na mente, no imaginário das nossas crianças. Não só das nossas, mas diante desse mundo perdido. Antes, quando era menor, né, ainda na minha época, eu lembro que quase todas as casas ficavam enfeitadas. Ficavam, né, com luzes. Nós devemos resgatar essas coisas boas que estavam na cultura e hoje têm se perdido a cada dia. Nós devemos resgatar. E para encerrarmos, né, conclusão. Falando a respeito do nascimento de Jesus, eu e você não escolhemos onde nasceríamos. Se pudéssemos escolher, muitos com certeza não escolheriam o Brasil. Talvez alguns escolheriam nascer em uma família rica, outros perto do mar. Mas nós não obtivemos esse poder de escolher onde nasceríamos. Mas Jesus, aquele quem poderia escolher onde nascer, não escolheu nascer no palácio. Não escolheu nascer em uma família importante e rica. Não. Ele nasceu em uma hospedaria, em meio aos bichos. Nasceu numa manjedoura, em meio aos bichos. Seus pais eram pobres e pessoas simples. Não pessoas ricas e importantes deste mundo. Ele que poderia escolher, não escolheu este lugar. No Antigo Testamento, nosso relacionamento com Deus era mais distante. Pois como conhecer um Deus que é infinitamente maior, que não cabe na nossa mente limitada? Como descrever um Deus que é o Criador de tudo e de todos? Como compará-lo com alguma coisa? Deus é igual a isso. Como comparar Deus a alguma coisa? Não dá. Moisés quis apenas saber o seu nome, e Deus diz, eu sou o que sou. Moisés quis ver a glória de Deus, a face de Deus. E Deus diz, não, você vai ver só as minhas costas. Não viu. Então, o Deus do Antigo Testamento era mais distante de nós. Nós somos como personagens de um livro, criado por um excelente escritor. Somos como Romeu e Julieta, personagens de uma história escrita por William Shakespeare, onde Romeu e Julieta não conheciam o seu criador. Romeu e Julieta não conheciam o autor do livro. Romeu e Julieta só poderiam conhecer William Shakespeare se o próprio William Shakespeare escrevesse sobre si na história de Romeu e Julieta. Ou seja, Romeu e Julieta só poderiam conhecer verdadeiramente o seu criador, o seu autor, se William Shakespeare entrasse dentro da história de Romeu e Julieta e se relacionasse com aqueles personagens. Nós somos os personagens deste mundo e Deus é o Criador. William Shakespeare não entrou dentro do livro, mas o nosso Deus entrou na nossa história. Isso aconteceu na nossa história. No Antigo Testamento, Deus se revelou ao homem de várias maneiras, mas ainda o homem não conseguia vê-lo. Agora, no Novo Testamento, Deus entra na história e se revela de maneira clara aos homens. João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Natal é esse momento único da história humana, onde o Criador entrou no espaço-tempo. Agora, na pessoa de Jesus, podemos ver Deus. Como diz lá em João 14:8, replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Agora nós podemos ver Deus. Agora nós temos uma relação mais profunda com o nosso Criador, porque Ele se fez presente no nosso meio, entrou na nossa história, no espaço-tempo. Ele que é eterno, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, se limitou ao tempo. Então nós devemos celebrar sim o Natal, celebrar o nascimento desse nosso Deus, que é maravilhoso, que entrou na nossa história. No cristianismo é diferente de todas as outras religiões, porque nas falsas religiões ensina-se que o homem deve subir até Deus,
Ele deve ser uma pessoa boa, né? Ser uma pessoa honesta, para, quem sabe, um dia ele subir ao céu e encontrar com Deus. Isso é pregado nas falsas religiões. Mas no cristianismo, na verdadeira religião, é diferente. No cristianismo, Deus vem até nós. Ele vem para nos salvar. Então, no Natal, nós celebramos essa graça maravilhosa. Os anjos adoraram a Deus, louvaram a Deus pelo nascimento do nosso Senhor. Os pastores, os magos, Simão, aquele homem, ele ficou deslumbrado em pegar Jesus no colo. E ele disse, agora eu posso morrer, agora eu vi o Senhor da glória, eu vi a salvação de Israel, eu vi a salvação do mundo. Então nós não devemos perder isso de vista. Nós devemos sim celebrar o Natal e inculcar isso na cabeça das crianças. E por que esses homens louvaram a Deus? Por que esses homens celebraram o nascimento de Jesus Cristo? Por quê? Porque Deus se revelou a eles. Salvação não é uma compreensão intelectual. Não é você ter inteligência, conhecer, ler toda a Bíblia. Salvação é algo muito mais profundo. Deus precisa se revelar ao homem. Então nós devemos clamar a Deus, Senhor, se revela a mim, como o Senhor se revelou a Simeão, como o Senhor se revelou aos pastores, como o Senhor se revelou aos magos, se revela a nós, como o Senhor se revelou a Maria, a José, aos discípulos, para que possamos contemplar este Senhor da glória, este Jesus que veio, nasceu, morreu e ressuscitou. Se Jesus não abrir os nossos olhos, nós nunca iremos enxergar essa graça maravilhosa. Por isso devemos clamar a Deus, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa contemplar a Tua glória. Então que possamos celebrar o Natal com grande alegria, porque o nosso Senhor e Salvador está vivo. O mundo odeia Cristo, assim como Herodes odiava Cristo e mandou matar todas as crianças. Por que Herodes queria matar e odiava Cristo? Porque Cristo estava vivo, Cristo nasceu, o Salvador nasceu. Assim é este mundo, o mundo odeia o Cristo, Jesus. Por quê? Porque Ele está vivo hoje e para todo sempre. Por isso que o mundo odeia, ninguém odeia quem está morto. E Jesus está vivo, que possamos celebrar esse nosso Deus, que venceu a morte e vive pelos séculos dos séculos. Nós não comemoramos o aniversário de alguém que está morto, mas sim de alguém que está vivo, está reinando à destra do Pai, como diz em Salmo 110, 1 e 2. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder e dominará sobre os teus inimigos. Aqueles que zombam hoje de Cristo, aqueles que zombam da igreja, aqueles que odeiam a igreja como Herodes odiava, um dia irão morrer como Herodes. Serão envergonhados. Herodes morreu comido de bicho. E um dia, esse mundo maligno também será destruído e o Senhor será glorificado para todos sempre. Vamos nos colocar de pé? Vamos adorar a Ele, vamos orar a Ele, agradecer a Ele, porque através do nascimento daquele bebê, o Senhor da glória, Ele mesmo estava sustentando a sua própria mãe. E essa mãe o alimentava. E ele foi humilhado, foi rejeitado, foi cuspido, penduraram no madeiro, sofreu horrores. Tudo isso para glorificar a Deus, para fazer a vontade do Pai, mas também para nos trazer redenção, salvação. Então que nós possamos celebrar esse nascimento de Jesus Cristo, né? Na quarta-feira, ou da virada de terça para quarta, se você for celebrar, aproveite este momento para falar de Jesus lá na sua família, para pregar o Evangelho. Você sabe o que é o Natal? O Natal não é Papai Noel, Papai Noel não existe. O Natal é celebrado o nascimento do nosso Salvador. Use como um ponto de contato para você pregar o Evangelho. Por que Jesus precisou nascer? Por que Jesus precisou morrer numa cruz? Ensine, pregue o Evangelho, aproveite este momento. Ao invés de você dizer para os seus parentes, é pagão. Não devemos. Isso é um crente chato. Né? Que nós possamos, sim, celebrar todos os anos e resgatar
isso na nossa cultura, na nossa tradição, e assim o nome do Senhor venha a ser glorificado.